amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, de Patinga, Sete Lagoas e Uberaba. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, um programa que sempre traz aqui convidados que fazem a diferença, que têm atividades um pouco fora do normal ou extraordinárias, ou que realizam algum serviço de utilidade pública, de interesse social, né? Hoje nós vamos discutir a questão da pichação e do grafite. Grafite, não, começando pela pichação. Pichação é arte ou é um crime? O pichador é um artista ou um criminoso? E qual a diferença entre um pichador e um grafiteiro? Vamos conversar aqui com alguém que é da área. É grafiteiro, é um artista. É um artista. Vamos começar com o Wallace. Olá, Wallace, tudo bem? Olá, tudo jóia? Beleza, você está aqui num canal da comunidade, onde nós temos um tempo razoável para conversarmos. Você defende os pontos de vista que você quiser e vamos tentar levar para os nossos telespectadores informações a respeito. É muito em voga aí essa discussão sobre pichação, sobre grafite. Agora, em Belo Horizonte, o prefeito atual está prometendo valorizar o grafite, né? De colocar grafites, aquelas obras de arte aí nos prédios públicos ou particulares, né? Que são verdadeiras obras-primas, quadros pintados na rua, que tem alguma diferença da pichação. Começa por aí, Wallace, você que é um grafiteiro, além disso, você tem outra atividade, né? Eu sou tatuador também, artista plástico. Tatuador? É. Você está com tatuagem no braço? Sim. É você mesmo que faz? Eu mesmo que faço. Você faz você mesmo? Faço. Você é igual eu, quando eu tomo uma picada, é de insulina, gente, eu mesmo que aplico. Ele leva aquele trem ali no braço. E hoje também está numa moda Virou moda, né? Pô, as mulheres pintam da unha do pé até o último fio de cabelo. Mano. Tem coisas bonitas, mas é exagerar, no meu ponto de vista, mas gosto não se discute. E eu não vou falar contra a sua profissão. Né? Qual a diferença entre o grafite e a pichação? É uma discussão bem extensa, né? Há uma linha tênue aí que separa o grafite da pichação, assim como tem uma linha também que une os dois. Então, o grafite em si, hoje em dia, já foi capturado pela arte. É uma forma de arte, é reconhecida nos maiores museus do mundo como arte. Tem grafiteiro que vive da arte dele, grafitando pelo mundo todo, fazendo escultura, né, vendendo suas obras, suas telas, seus quadros. E a pichação ainda está no âmbito da marginalidade. O grafite já foi tido como uma cultura de rua marginal também, né, que ele nasceu mais ou menos na década de 70, numa guerra de gangues do Brooklyn e do Bronx, em Nova York. Era uma cultura utilizada nos trens para poder levar uma mensagem, né, de uma gangue para outra. E acabou que começou com esses lances dos bombes, né, que eram os nomes das gangues escritos nos trens, e iam de uma para outra. Os tags, que hoje em dia que a gente aqui no Brasil nomeia como pichação, eram simplesmente só a assinatura desses grafiteiros que faziam esses bombes, né, esses bombardeios aos trens para mandar a mensagem. Então, quem tinha mais grafite nos trens, qual a gangue que tinha mais grafite, era a gangue mais respeitada. E então, essa linha tênue. Aqui no Brasil, o grafite, a assinatura tomou uma proporção maior e virou a pichação, que o pessoal se apropriou dessa cultura que veio para cá junto com a cultura hip-hop e começou a assinar, escrever seu nome, começaram a surgir algumas frases. Na época da ditadura também, a pichação foi muito usada em suportes públicos para deixar mensagens, né, de protesto, e aí ela foi tomando esse cunho de protesto. Então, e hoje em dia ela não tem tanto esse compromisso com o protesto.
Ela é uma forma de expressão, muitas das vezes de rebeldia ou de revolta ou de se tornar visível. É um grito, né? Às vezes da periferia. Hoje em dia não é a exclusividade da periferia a pichação. Nos grandes bairros nobres também a gente sabe que muitos, né, muitos jovens de classe média alta picham, vários têm processo por pichação, e até filhos de juiz, de promotores, de delegados, todos, alguns picham mesmo e tal. Então não é uma exclusividade da periferia, mas ela nasceu com esse cunho de protesto e de revolta e de rebeldia, de tomar o espaço público como um caderno para poder revelar suas, né, expressar a sua forma de expressão, seja ela de qualquer forma que seja. O grafite não é uma contravenção, não é um crime, porque você, como grafiteiro, você vai pintar um mural, fazer um quadro, entendeu? Nem sempre. Com consentimento do Com a autorização do proprietário. Já quando essa pintura, que seja colorida, não vem com a autorização do proprietário, ou até mesmo, né, com o pagamento ali para a obra ser feita, ela é uma contravenção e no Brasil é tido, inclusive aqui em Minas Gerais. No Rio já não é tratado mais tanto como contravenção, como pichação grafite. Mas aqui em Minas Gerais, como é um lugar mais conservador, a nossa política, né, social aqui é uma política mais conservadora, né, da família mineira e tal. Então o pessoal, ele leva a coisa mais, até mesmo se você estiver colorindo o muro, tem amigos meus grafiteiros, né, eu mesmo já sofri abordagem fazendo grafite no muro de um lote vago, eu fui preso e assinei do mesmo jeito como se estivesse pichando. Então, existe essa diferença, mas para a gente, muitas das vezes, a forma ilegal de apropriar do bem público, né, que é um muro público, ou de um viaduto, ou de um lote vago, ou até mesmo um muro particular, nem sempre o grafite resguarda de ser crime. O grafite também ainda é crime. Uma observação, você disse que isso começou nos Estados Unidos, com as gangues, com os grupos do Brooklyn e tal, veio como grafite, e do grafite alguns passaram para a pichação. Em vez de ser uma evolução, talvez seja considerado como uma regressão. Você passa de uma obra de arte consentida, pelo menos autorizada. Mas na época não era obra de arte, entendeu? Não era. Era uma coisa criada, era uma coisa que não se existia. Mas a observação que eu queria fazer é o seguinte, com muitas artes começaram na marginalidade. Sim. Olha aí, o samba. Os sambistas, né, eram considerados vagabundos, boêmios, né, marginais, porque era o pessoal do morro, da periferia, né, que se transformaram em grandes compositores, mas no início era considerado bandidos. Né? A capoeira que foi uma dança, foi uma forma de luta inventada pelos negros, trazida pelos negros da África para sua defesa pessoal, eram considerados marginais. Hoje, não. A capoeira é respeitada e bem vista em quase todos os lugares. Bom, o grafite, sim. Você, como grafiteiro, você tem isso como grafiteiro e tatuador? Tatuador, Eu comecei como grafiteiro. Como profissão. Sim, eu comecei como grafiteiro. E a evolução do meu trabalho de grafite, como é muito difícil a gente viver da arte de rua, né? Porque não é uma coisa ainda de concebida. Qualquer arte hoje no Brasil é difícil, na arte e qualquer profissão. Aí eu descobri a tatuagem, que era uma forma que, né, tava virando, né, hoje em dia é moda, hoje em dia é moda, né? Já está na mídia, a sociedade já aceita com um pouco menos, né, de preconceito, e se popularizou, uma arte que se popularizou, não tanto. Muita gente ainda hoje em dia tem um preconceito com a tatuagem. Claro, que isso aí você tem sinal, no prontuário da pessoa, porque a pessoa que faria, por algum motivo, era abordada pela polícia, ou você fazia um prontuário, tem sinais particulares. Qual é que sinal particular? Você tem o quê? Uma legião na barriga, uma hérnia, o que é? É um desenho, uma tatuagem. Uma tatuagem era um sinal. Sinal de quê? De malandragem, porque as primeiras pessoas que se deixaram tatuar eram, na verdade, marginais ou patrimoniais. Hoje são madames, é o society,
a juventude, todo mundo. Pode olhar aqui dentro do estúdio, nós vamos encontrar gente tatuada ali. Eu não vou pedir para o meu produtor Charles levantar a camisa ali, então vamos encontrar, vamos ver o corpo dele tatuado, igual está o seu aí. É um negócio discutido também cientificamente, porque se a pessoa se arrepende, depois a dificuldade de tirar e tal, mas vamos deixar um pouco a tatuagem para outro dia, tá bom? Bom, você, como grafiteiro, já colocou as diferenças para a gente aí entre o grafite e a pichação. Vamos um pouco à pichação, porque no segundo bloco eu quero começar com um advogado. Sobre isso. Você mesmo já foi preso, abordado, quando você estava fazendo um grafite. Sim, já. Comeu uma cadeia assim ou ficou, Não, foi só abordado? Fui abordado, fiquei fui levado para a delegacia para averiguação e voltei no mesmo dia. Tá, beleza, ótimo, você deu sorte, é que muita gente deve estar lá até hoje, né? Penado, é por isso que os presídios estão cheios, não estão cheios aí de colarinho branco de grandes bandidos, não, porque esse, em sua maioria, está aí na rua, está na rua. Está cheio lá de um ladrão de galinha, gente que roubou um botijão de gás, roubou um pão para comer, ou talvez um grafiteiro, um apontador de bicho e tal. Bom, mas com relação ao grafite, você vai me explicar, isso eu tenho curiosidade. Eu também conheço gente de anel no dedo, anel de grau, que eu sei que é pichador, ou já foi pichador, já fez alguma pichação. Pode ser entendido como uma manifestação de política, como uma manifestação, uso do direito de expressão, né? Os defensores da pichação podem entender assim, né? Principalmente porque nós não temos uma grande mídia para a gente manifestar o nosso ponto de vista, as nossas opiniões, não temos a imprensa escrita e falada, então é uma reação daqueles que gostariam de ter, podia se expressar de outra forma. Como não existe essa possibilidade diminuta, então usam da pichação. Você falou na época aí do golpe, do atual golpe, muitas pessoas iam colocar lá, pichar, fora Temer, fora isso, contra o golpe e tal, forma política de manifestação. Mas o normal que a gente vê aí das pichações, isso é que me desperta a minha curiosidade, como o camaradas arrisca tanto, gasta tempo e dinheiro para chegar naquelas alturas dos grandes edifícios e fazer um bocado de rabisco ali, que tem até um efeito visual interessante, mas que me parece mais uma escrita chinesa, uma coisa. Aquilo não traz mensagem para ninguém. Aí que tá o que justifica? Por que fazem isso, né? Esse ponto é exatamente onde tem a divergência com o capital, né? Porque você mesmo fez a pergunta e eu mesmo te pergunto. O que causaria mais repúdio de uma sociedade que vive em torno do capital com uma coisa, você colocar em risco a sua vida por uma coisa que não tem valor nenhum, capital? E às vezes ainda gastar o pouco capital que você tem para poder levar, para poder, né, se expressar, depredar, se expressar no muro de uma outra pessoa. Muitas das vezes a gente esquece dos jovens lá da periferia que estão na invisibilidade, né, que não tem voz, que muitas das vezes ele é tratado como um porco, dá lá comida e escola pública de má qualidade e deixa ele lá excluído. Se ele tentar fazer uma coisa melhor, se ele tiver uma visão mais apurada, ele vai para o crime como rebeldia, o sistema já tem uma armadilha no crime para poder matar ele ou levar ele para o sistema prisional. Então, para mim, esse grito é muito expressivo e tem muito mais expressão, muitas das vezes, do que um painel todo colorido, patrocinado por uma prefeitura que está do lado desse sistema que oprime, que invisibiliza, que esmaga a minoria pobre, favelada. Então, para mim, a pichação, muitas das vezes, é uma válvula de escape e, às vezes, também é uma forma de inclusão social. Porque o cara ali, ele fala, eu não quero virar um escravo.
Se eu for para a escola e virar um funcionário, eu vou tornar um escravo dentro de uma empresa. Eu quero uma vida melhor. Mas eu não. Aí, se eu for fugir, eu vou bater no crime. Aí, do outro lado, tem o crime. Eu quero uma outra coisa. Eu quero uma terceira, uma quarta, uma quinta opção. A pichação pode ser essa quarta opção dele se incluir, dele sair dali daquela redoma, onde é a periferia, onde ele vive, que ele acha que é uma cúpula, que é uma, né, como se diz, uma bolha do crime. E que o sistema é uma bolha de opressão, e a pichação muitas das vezes é essa válvula de escape que leva ele para um bairro para pichar, e ali ele conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa, que indica ele, de repente, um curso de arte, um curso de desenho, para ele especificar a arte dele, e de repente ele começa a viver daquilo ali. E o amor dele pela pichação, às vezes, não pode acabar, por quê? Porque foi de onde é a origem dele. Ele virou um grafiteiro. Eu sou um grafiteiro, eu sou um artista plástico, eu faço um rosto aqui, desenho, qualquer coisa que você quiser. Desenho na parede, desenho na tela, desenho no papel. Mas a minha origem é a pichação. Se não fosse a pichação, eu era mais um espectro social, morto ou preso, fazendo mais um número de uma estatística medonha que não para de crescer o tempo inteiro. Então eu sou o quê? Um beneficiário da pichação, da cultura de rua em geral. Você fez uma pergunta, mas eu concordo plenamente com você, com a justificativa que você dá para as atividades de pichadores. Né? Se a sociedade faz com o menino que está lá na periferia, no morro, sem uma assistência social, sem educação, sem saúde, sem emprego, sem nada, então ele reage dessa forma. Mas já que a sociedade pode fazer isso comigo, eu posso fazer o que eu quiser também. Se manifesta, em vez de estar saindo tiro, antes assim, pintando propriedades alheias, rabiscando ou fazendo as tais pichações. Sob esse ponto de vista, eu acho até que você tem razão. Talvez não justifique aí para o pessoal jovem de classe média ou até empresários que se dedicam à pichação. Pode ser que eles também tenham isso como uma ideologia, certo? Acontece outra coisa também, você falou da caligrafia do picho, por exemplo. Muitas das vezes a pessoa leiga, uma pessoa, né, que é da sociedade comum, que ela ali, né, cresceu, estudou, trabalhou, viveu uma vida comum, ela não vai entender. Porque muitas das vezes esses pichos não são feitos para ela entender. E aquilo quer dizer o quê? Aquilo é para a só gente. manifestação. A gente identifica. Você pode ter certeza que você não está entendendo, mas o pichador que está lendo, Sabe o que ele que é. sabe o que é. E não tem. E às vezes a pessoa fica imaginando, o que está escrito ali? Está escrito um palavrão, está escrito uma mensagem de protesto. Não, muitas das vezes não. Muitas das vezes está escrito um nome, muitas das vezes está escrito um nome de uma gangue. Não, mas Ele aí... só está falando, eu estou aqui, eu estou vivo. Mas entendeu? aí também, diante de uma obra de arte, como aquele bigodudo e tal, aqueles que jogavam uma lata de tinta na parede e aquilo custava milhões de dólares, porque era obra de arte, eu também não consigo entender. Muitas vezes a pessoa olha, não, mas isso é uma obra de arte, isso é lindo, tá vendo? Maravilhoso. Estou entendendo nada e todo mundo que está ali participando do leilão também não deve estar entendendo bolufas. Então, mas Okay? e essa sociedade que, igual você falou, vai lá no muro do cara, faz uma coisa que ninguém entende, que se fosse alguma coisa, de repente se fosse alguma coisa que todo mundo entendesse, fosse mais aceito. Mas a gente não quer buscar, a gente não quer o entendimento da sociedade e ainda por cima, o pichador, ele possui, ele se apropria do espaço público dessa forma, como se fosse um espaço dele também. Já que ele não tem moradia, já que ele não tem saúde, já que ele não tem educação, ele se apropria de uma parede. E muitas vezes fala, pichador é vagabundo, é marginal, igual muitas das vezes a gente já viu aí, até ex-prefeitos falar que a pichação era a porta de entrada para o crime. Para mim não, para mim é a porta de saída. Por quê? Porque é a forma menos agressiva. Um cara, quando ele decide pinchar, ele é um anjo perante os adolescentes de hoje em dia, que a gente vê, muitas das vezes, novo, já cometendo crimes hediondos, fazendo coisa muito pesada, com 10, 12 anos. E o menino que está pichando, ele está agredindo o quê? Qual que é o tipo de violência? Qual que é o tipo de violência marginal que ele está agredindo? Uma parede? Ele está matando alguém, ele está derramando sangue, a parede chora. Direito de propriedade. Direito de propriedade. Isso nós vamos discutir no próximo bloco com um advogado, nosso convidado. Olha, o seu papo é muito interessante, a gente pode continuar conversando mais tempo, mas
eu estendi, porque suas justificativas são muito interessantes, nesse bloco, mas eu vou agradecer a sua participação e para que a gente possa ouvir pelo menos um pouco a opinião de um advogado a respeito disso, tá? Ok? Muito obrigado, parabéns Obrigado pelo você. seu trabalho e sucesso, tá? Falou, Tchau. obrigado. Então vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos conversando com o Dr. Felipe Soares sobre as implicações jurídicas da pichação, ok? Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. No primeiro bloco, nós conversamos com um artista plástico, grafiteiro e tatuador, que explicou para a gente as diferenças entre grafite e pichação e justificou a atividade de pichadores como pelo que eu entendi, uma reação às pressões sociais que eles recebem, ao completo abandono que sofrem em suas origens. Não? E eu indagava do Wallace sobre como que um jovem de classe média, às vezes um empresário, às vezes um doutor, filho de juiz, desembargador, se dispõe a correr o risco de ir às alturas para fazer aqueles arabescos lá, que sujeito a um acidente, sujeito a uma prisão, sujeito a levar um tiro. Ele deu as explicações dele. Bom, com o doutor Felipe Soares, eu quero saber sobre o aspecto legal. Existe crime na grafitagem e na pichação? Então, crime tipificado no Código Os Penal. dois hoje, pela Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 1998, os dois, grafite e pichação, são considerados crimes, pelo artigo 65. Ocorre que o grafite, se feito com autorização e com intenção artística, ele se torna uma conduta lícita. Já a pichação é feita A na pichação, calada da noite? em tese, ela é sempre criminosa. Pela lei, nem se a pessoa autorizar a pichação na sua casa, ela seria... Não? Porque ela é um crime contra o meio ambiente. Então, não é um crime contra a propriedade. Olha, já diretamente. envolveu uma questão que eu nem me passava pela cabeça, questão ambiental. Eu estava quase convidando aqui o Wallace, arruma alguém para me pichar um muro branquinho lá na minha casa, antes que o outro saia borrando de qualquer jeito, né? Mas eu não posso Você autorizar. poderia ser considerado como coautor pela legislação. Pois é, agora diz que ninguém fica isento de pena por desconhecimento da lei. Pois aqui, um ex-advogado criminalista, juiz criminal por muito tempo, eu desconhecia essa lei. Aliás, hoje eu faço até questão de desconhecer quase toda a legislação que está aí, porque na maioria eu sou contra, tá? Uma legislação que permite essa bandidagem que está tomando conta de todos os poderes da República, do Parlamento, do Executivo e do Judiciário. Essas leis eu sou contra. Mas se existe, então, mesmo se autorizasse um grafite, uma pichação num imóvel meu, eu também seria coautor. Poderia responder. Por causa da lei ambiental. Isso. Mas no Código Penal não há. Há no Código Penal. Antes, essa lei é de 1998. Antes disso, discutia-se se a pichação poderia ser enquadrada como crime de dano. Sim. Do artigo 163 do Código Penal. Eu entendo que não é um crime de dano, porque ela nem inutiliza, nem ela mantém a finalidade do bem.
A propriedade, por exemplo, ela continua propriedade, o muro não deixa de ser muro porque é pichado, né? Então ele não foi danificado. Ele está lá cumprindo o papel dele. Muito bonito. Assim como o viaduto também não deixa de ser viaduto. Muito bonito. Eu também já fiz muito disso aqui, um argumento de advogado de defesa. Ora, ele entende que não é dano, porque o muro continua sendo muro. Para mim, ou para o acusador, não, o muro já não é mais aquele muro. Não, porque olha só, porque o crime de pichação ele tem lá, pichar ou conspurcar, né? O que é conspurcar? Conspurcar é sujar. O que é sujo, a pichação então é comparada a uma sujeira. Então o que é sujo você limpa. O que é danificado, aí você tem que passar por um processo de recuperação. Eu entendo que é diferente. Tanto é que no caso da pichação na igrejinha da Pampulha, por exemplo, Sim. o pichador foi denunciado por pichação, não pelo crime de dano. Agora, recentemente, picharam lá o Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Em Ouro Preto, eu vi essa notícia. Realmente isso aí é uma manifestação violenta, é uma reação. É uma reação que pode até ser justificada por alguém, mas é uma manifestação violenta contra um patrimônio público, histórico e tal, que isso não deve agradar a quase ninguém, só a pichadores ou gente que defende. Nem é isso. No caso da igreja mesmo, a grande maioria dos pichadores, assim, pelo que eu acompanhei, foram contra a pichação na igreja da Pampulha, por exemplo, porque em Belo Horizonte, por exemplo, há uma regra de conduta da pichação, diga-se assim, de não se pichar igrejas, assim, de forma geral, quanto mais uma igreja da Pampulha, como, né? Obra de arte, obra de oportunidade, não é possível, né? De obra do Niemeyer, essa. Mas, de todo jeito, aí, onde se enquadraria, onde a polícia iniciaria algum pichador fora da lei ambiental, a promotoria denunciaria um agente da pichação, o direito de todo jeito está sendo violentado o direito de propriedade. Você pode até dar uma propriedade, tudo que tiver aqui na terra pertence a Deus e o mundo e seu Raimundo. Tudo bem, é uma questão ideológica. Mas nós vivemos sob um sistema capitalista, aqui no Brasil dos mais selvagens, mas é um sistema capitalista onde existe um direito à propriedade que me dá, inclusive, dá ao proprietário, inclusive, o direito de agredir aquele que estiver atacando a sua propriedade. Sobre essa questão da propriedade, eu tenho lá minhas dúvidas. Sim. Aí eu cito aqui uma frase num rap que é assim: e se eu pichei seu muro do lado de fora da rua que é nossa? Que aí há, de certa forma, na pichação expressa nessa frase, uma reivindicação de que o muro para fora não seria mais a propriedade, ela seria parte do meio ambiente urbano. E aí seria um direito coletivo, né? Um direito difuso. Então, acho que talvez o muro seja um limite entre o direito à propriedade e o direito difuso. O que está para dentro é propriedade, o que está para fora... Tanto é que há um projeto de lei da Câmara Municipal de Belo Horizonte que autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte a pintar quaisquer muros pichados, com ou sem autorização do proprietário. E eu acho que corrobora esse entendimento que eu expressei aqui. Vou te cantar. Que nem se você quiser um muro pichado, a prefeitura autorizaria, né? Agora, o que está acontecendo com os pichadores? Mais recentemente, de vez em quando um grupo era preso. Isso. E tal. Eu tive informação de gente aí que foi abordado, foi preso, pego em flagrante, né? Foi com a boca na botija, levado para a delegacia, uns ficam e outros não. O que tem acontecido durante o governo do ex-prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, houve uma atuação em conjunto da Prefeitura de Belo Horizonte com o Ministério Público de Minas Gerais, principalmente da Promotoria de Defesa do Patrimônio Histórico, que levou alguns pichadores à cadeia. Ainda hoje, nós temos alguns pichadores acusados de associação criminosa com tornozeleira eletrônica, aguardando o julgamento, e temos um pichador acusado de ter pichado a biblioteca da Praça Liberdade,
no final de 2014, ele foi condenado a 8 anos e 7 meses pela pichação. 8 anos? 8 anos e 7 meses. É realmente... Numa gambiarra jurídica muito grande. Não é uma pena muito severa? Eu acho absurda. Mas até o recurso foi, a sentença foi, a apelação está para ser julgada no Tribunal de Justiça. A expectativa é que reduza e seja proporcional. Ele é réu confesso, não tem discussão. A discussão é a pena aplicada a ele, né? Mas é uma desproporção. Se você mata alguém, dificilmente você vai ficar preso vai durante fazer esse tempo. pena de 6 a 12 anos se não for qualificado e tal. Uma pichação, dá uma condenação dessa, isso é falta também de sensibilidade do aplicador da pena. Algum juiz insensível, porque, né, não usa a lei como deveria usar, fazendo justiça, punindo sim, para prevenir contra crimes, contra delitos e tal, mas não com essa exorbitância, né? É realmente desproporcional. Ok, doutor Felipe Soares. Mas, então você tem feito defesa de... Sim, atuo em alguns processos por causa do meu mestrado, que eu recém defendi na UFMG, no Direito. Eu atuei em alguns processos de pichação, que tinha um trabalho no mestrado em conjunto com a defesa. Você formou aqui? Não, no Direito, na Faculdade de Direito da UFMG e fiz mestrado lá. Você está falando com o que se formou ali, na vetusta casa de Afonso Pena, há 50 anos atrás. Eu sou da turma de 66 e completamos 50 anos de formato. Então, vamos fazer o seguinte, o assunto é muito vasto. Eu vou convidar novamente você, o Wallace e quantas outras pessoas, para a gente continuar com esse bate-papo, ok? Muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Tá? E eu agradeço aos nossos telespectadores por sua audiência e até a próxima.